Por que Remo e Curitiba prometem nessa temporada 2026 e a janela de transferências dos dois está sendo boa? Vamos falar por que, na minha opinião, eles passam na frente de alguns clubes que já estavam na Série A e de outros que subiram junto com Remo e Curitiba. Vamos falar sobre Atlético e Chapecoense também agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Nós estamos começando a temporada 2026 e nesse vídeo a gente vai falar o porquê, né? Muita gente nos comentários dos vídeos estão falando, né, sobre as contratações de Remo, Curitiba e Atlético Paranaense junto com a Chapecoense principalmente, e a galera que permaneceu na Série A, né, que geralmente disputa a segunda página, né, do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar por que Remo e Curitiba prometem boas coisas nessa temporada 2026, o que provavelmente dará certo e o que pode dar errado ainda na temporada. Antes de mais nada, se inscreve aqui no canal, a gente vai seguir a Série A, a Série B, a Série C e a Série D o ano inteiro, então para você ficar ligado no mercado da bola, nos jogos de cada time e lives depois de cada rodada da Série A e da Série B, você se inscreve, deixa a curtida nesse vídeo também. Vamos lá, cara. Antes de começar, vou mostrar as contratações dos times, tá? Dos 4 times que estão aqui disputando, que subiram para a Série A. Bom, o Remo já fechou com o Aleph Manga, o Osório, Juan Carlos Osório, excelente treinador, é o novo técnico do Remo. Carlinhos, centroavante do Flamengo, que para mim é mais ou menos. Zé Ricardo, veio ali do futebol japonês. João Lucas, que tinha um potencial absurdo quando foi contratado pelo Grêmio, teve muitas lesões e agora desembarca por empréstimo no Remo. Iago Pikachu, meio atacante muito experiente, que já deu muito certo, está há anos na Série A. E Patrick de Paula, um cara muito promissor, que a gente vai falar o porquê que o Patrick de Paula não deu certo. No Remo foi isso. No Curitiba temos o Fernando Seabra como treinador, né? Saiu o Moza, chegou Pedro Rocha, artilheiro e melhor jogador da Série B. William Oliveira do Vitória, Tinga, excelente contratação do Fortaleza. Breno Lopes, excelente contratação. E Fernando Sobral, um cara que dá muita sustentação também. Ele pertencia ao Cuiabá, mas jogou no Ceará, Série A, na última temporada. Então esses dois times estão contratando jogadores muito importantes. A diferença para a Chapecoense, por exemplo, contratou o Enio, que foi a melhor contratação da Chape até o momento. O resto, o Thierry, o Robert, o Marcos Vinícius, João Vitor, Palácio, Jean Carlos, Meritão, todos eles jogadores que não tem tanto assim destaque em Série A ao longo da carreira. No Atlético Paranaense, o Atlético está trabalhando devagarinho, mas já contratou Alejandro Garcia do Once Caldas, Gilberto, né, uma grande promessa do Palmeiras, veio por empréstimo, Portilha do Tadieres e o Jadson, que fez Série A pelo Juventude nas últimas temporadas. Já falei algumas vezes aqui no canal o que os times que brigam na parte de baixo da tabela precisam pensar, e principalmente os que vêm aí da Série B. Dentre os times, né, que estão os times da Série A, a gente pode colocar nessa conta de segunda página o Bragantino, a gente pode colocar no momento o Atlético Paranaense, a Chapecoense, a gente pode colocar o Curitiba, a gente pode colocar o Mirassol, a gente pode colocar o Vasco, o Vitória, e de repente o Santos ali, né? O Grêmio, o Inter principalmente, o Grêmio tem se reforçado bem. Então, dentre esses times, o que difere o Remo e o Curitiba principalmente junto com o Atlético Paranaense dos demais times? Vamos lá. São times que precisam reformular o seu elenco. Quando a gente pensa no Atlético Paranaense, por exemplo, ele já tinha um elenco que dentro da Série B já poderia ter jogado uma Série A. O elenco do Atlético Paranaense já era um elenco para tentar se livrar do rebaixamento em uma possível Série A. Já era um elenco muito forte para a Série B, que seria capaz de jogar a Série A. Então o Atlético Paranaense não precisa reformular o seu elenco inteiro. O Atlético Paranaense precisa trazer algumas peças importantes que vão agregar e elevar o nível do elenco e do time titular. Até por isso, o Atlético está um pouco mais devagar no mercado, ainda não fez nenhuma contratação bombástica que realmente eleve o nível do elenco. Para mim, o nível do elenco do Atlético Paranaense ainda está o mesmo, tá? Daquele que disputou a Série B, ou seja, nesse momento com as contratações do Atlético, eu vejo o Atlético brigando ali na segunda página da tabela. Assim como o Remo e assim como o Curitiba nesse momento, tá? Não acho que os dois também, agora eles vão brigar por Libertadores. Não, longe disso mesmo. São dois times que precisam reformular mais os seus elencos. O Coxa tinha um bom elenco também, principalmente do meio para trás. O grande problema do Coxa era a ofensividade. Aquele ataque do Curitiba foi ruim até para a Série B, né? Foi campeão muito por conta da sua defesa. E o Coxa atacou justamente isso, tá? Coxa trouxe jogadores em alta, como Pedro Rocha, e jogadores super experientes, como Tinga, Breno Lopes e Fernando Sobral. Jogadores que têm ali capacidade de jogar a Série A e são excelentes contratações para a Série A. Mas aí você vem me falar o seguinte, pô, cara,
O Tinga, uma excelente contratação, o Breno Lopes, mas por que, Diogo? O Pikachu eleva o nível do Remo, o Patrick de Paula eleva o nível do Remo. Sim, cara, porque olha só, quando você... A Série A, né? Até falei isso em live outro dia. A Série A, você divide os times em prateleiras. Eu não tô falando de prateleira de grandeza, não. Tô falando em prateleira financeira, meu camarada. Quem tem mais grana pra investir no mercado. Então, se tu pega o Flamengo, tá? E o Flamengo contrata o Patrick de Paula. O Patrick de Paula no Flamengo seria assim, cara... O que o Flamengo tá vendo no Patrick de Paula? Ele realmente é um jogador que já teve muito destaque, né? Quando surgiu lá no Palmeiras, o Botafogo pagou 40 milhões de reais na época, em 2022, na contratação do Patrick de Paula. De repente, o Flamengo tá apostando num jogador que já demonstrou que ter muito potencial, mas, bom, vamos lá, é uma aposta do Flamengo. Seria assim, se o Patrick de Paula chegasse no Flamengo. O contexto de quando ele chega no Remo, cara, o Patrick de Paula é um jogador, como eu acabei de falar, que já demonstrou ter potencial para jogar na primeira prateleira do futebol brasileiro. É um cara de muito potencial, passou por lesões graves, tá? Está retomando a sua forma física e técnica. Na última temporada ele já teve uma certa evolução e é um jogador que agrega muito tecnicamente ao Remo e agrega muita experiência ao Remo. Então acaba sendo uma contratação muito forte. O Remo depende de um Patrick de Paula de um Patrick de Paula recuperando o seu futebol? Sim, o Remo depende disso. Mas nesse momento o Remo não tem capacidade de brigar. O Remo e o Curitiba, eles não têm capacidade de brigar pelos jogadores de primeira prateleira que estão em alta. Eles vão brigar ali com o Flamengo, né? Vão brigar pelo Vitão do Internacional com Flamengo e Palmeiras? Não tem como. Então os dois precisam ir atrás de atletas que talvez não estejam em alta no mercado, né? Não estejam no seu melhor momento, mas que estão em ascensão na carreira. É diferente de você contratar um jogador recém-lesionado, não é isso. Patrick de Paula já jogou a última temporada, já passou por aquela temporada de readaptação ao futebol, né? Então é um cara que tem tudo levando a sério a sua carreira para nessa temporada ir bem. Iago Pikachu seria uma boa contratação para qualquer clube do Brasil, tá? A diferença é que no Remo ele chega aqui com status de titular e de a grande contratação até o momento do elenco, tá? Então, a minha visão, na minha opinião, o Curitiba tá até contratando melhor do que o Remo, tá? Eu acho que Breno Lopes, Tinga, Fernando Sobral e Pedro Rocha mudam o patamar do Curitiba nessa temporada. Tá faltando um centroavante aqui, tá? Um 9 mesmo, um 9 clássico. Tá faltando um 9 aqui pro Coxa fechar bem essa janela, mas a zaga do Coxa já é muito boa, né? O meia do Coxa, né? Os meio-campistas do Coxa já são muito bons. Acho que precisa de um reserva pro Josué, né? O mercado talvez apareça, mas como eu já falei, essa negociação do mercado vai se desenrolar até o final da janela. Quando o mercado souber que não recebeu nenhuma proposta da Europa, ele vai fechar com o Curitiba, né? Se isso acontecer. E aí seria uma excelente contratação para o meio-campo do Curitiba. Mas o ataque já está bem reforçado. Precisa só de um camisa 9 ali para vestir a 9 do Coxa e deixar a torcida tranquila. Para mim o Coxa tá até contratando melhor do que o Remo. Tá até prometendo mais do que o Remo. Já é um time mais estruturado, afinal de contas é o campeão da Série B, né? Atual campeão da Série B, e tá elevando o nível do elenco. São dois times que estão contratando jogadores experientes em Série A e não estão com muitas apostas. O Remo tem até mais apostas do que o Coxa, né? Mas eles não estão apostando naquelas coisas mirabolantes de jogador da Argentina, jogador do Chile, que nunca jogou Brasileirão, coisa que o Sport fez muito na temporada passada. Então, são dois times que estão certeiros. Cara, e aí se você for avaliar a contratação do Bragantino, por exemplo, que é um time que tá ali, fez uma contratação, que é uma aposta. O Internacional ainda não contratou ninguém de muito destaque, né? Contratou ninguém, então o Inter tá com o mesmo elenco praticamente do ano passado, o elenco que não era fraco, mas brigou até a última rodada contra o rebaixamento. O Mirassol mudou o elenco inteiro, então para esse time do Mirassol encaixar de novo vai ser difícil. O Mirassol tá até fazendo contratações pontuais, mas até níveis abaixo do Curitiba, por exemplo, contratações no mesmo nível do Remo. Só que a diferença é que o Mirassol se desfez praticamente do time titular inteiro da temporada do ano passado, né? Então são times que vão ter dificuldade. A Chapecoense está contratando jogadores de nível mais baixo que os dois. O Vitória focou nas renovações, trouxe o zagueiro, né?
lá do futebol português, mas o Vitória também ainda não entrou pesado no mercado, ainda tá precisando se reestruturar melhor, manteve os seus principais jogadores. Então assim, dentre esses times assim que a gente pensa brigando na segunda página da tabela, o que eu falo segunda página da tabela? Assim, do 10º até o 20º colocado, né? Assim, do 11º até o 20º. Eu penso que Remo e Curitiba estão num caminho bom, tá? Olhando as contratações dos times. Vamos ver como que os treinadores, né, o Osório e o Seabra vão montar para saber se esse time realmente vai encaixar, e a eles ainda precisam os dois precisam de centroavante, e principalmente o Remo precisa trazer uns jogadores um pouco mais robustos para a parte de trás, tá? Ali lateral e zaga, acho que o Remo precisa de jogadores mais robustos e de repente um meia um pouquinho mais experiente ali também para deixar o elenco pronto para disputar a Série A, que já começa daqui a 3-4 semanas, tá? Em relação ao Atlético Paranaense, rapaziada, você torcedor rubro-negro deve estar preocupado, mas como eu já falei, o Atlético Paranaense é um time que geralmente trabalha na maciota, né? Ele não sai por aí divulgando as suas negociações e do nada parece um cara contratado. O Atlético reforçou o seu foco, que era a volância, contratou aí 2 volantes, né? O Portilho e o Jadson, trouxe o Alejandro Garcia, que faz ali segundo volante, faz meio campo, e trouxe o Gilberto. Minha opinião é que o Atlético também precisa de um centroavante. Ah, mas tem o Viveiros. Cara, não acho o Viveiros o cara pra camisa 9, tá? Acho que o Viveiros é mais... Ele faz mais ali um segundo atacante, né? Aquele segundo atacante de antigamente. Então o Atlético Paranaense ainda precisa reforçar um pouquinho o seu elenco, trazer jogadores mais experientes de Série A. Mas o Atlético já tem uma base melhor do que os outros dois, tá? O Coxa, apesar de ter sido campeão, tinha um ataque muito fraco e já reforçou bastante seu ataque. Então prevejo Remo e Curitiba dando um pouco de dificuldade para esses times que já estavam na Série A, largando na frente aí de times aí, por exemplo, como o próprio Bragantino, como o Chapecoense, como o Mirassol, como o próprio Internacional, né? Alguns times assim que eles já estão largando na frente. Vamos ver, né? A gente vai continuar seguindo o mercado da bola, vai continuar seguindo todos os times da Série A. Mas comenta aqui embaixo, você torcedor, se você acha que esses dois times vão bem na Série A, se eles vão ser saco de pancada ou se eles vão surpreender todo mundo. Comenta aqui embaixo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!